Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade nessa série de vídeos sobre os temperamentos dos pais e dos filhos, falando sobre os pais melancólicos. Qual é a característica do pai melancólico? O pai melancólico, ele é frio e seco. Então, ele tem a característica de terra. Ele é o elemento terra, ele é vinculado ao elemento terra, porque ele é um elemento fixo, seco. Ele não tem a capacidade úmida como tem os pais sanguíneos e nem os fleumáticos, que têm essa umidade através da água. Ele tem esse comportamento seco. São pais extremamente organizados, eles têm a mente muito organizada. Eles querem manter o ambiente da casa da mesma forma como eles vivem. Então, quando você está numa casa com tudo arrumadinho, com tudo no seu lugar, que tem aquela sensação de ordem, tu pode ter certeza que você está dentro de um ambiente que tem um pai fleumático ali. Porque essa organização, essa ordem é como eles internalizam as coisas. Eles não são reativos como os pais coléricos ou sanguíneos. Eles simplesmente pegam a informação, internalizam a informação e fixam aquela informação. Eles têm maior dificuldade também de deixar fluir as coisas, né, eles não têm essa maleabilidade, então aquilo fica fixo para eles. Então a estrutura dessa casa, a estrutura desse ambiente familiar vai estar sempre em torno dessa secura e desse temperamento mais organizado. Qual é o problema nisso? Você tem um temperamento, você tem um filho colérico, um filho sanguíneo, que são características mais expansivas, que não prestam muito atenção nas coisas, que vão fazendo uma bagunça, eles expandem muito. Os pais melancólicos podem ficar muito retraídos e ansiosos. Por quê? Porque a ordem da casa, a estrutura da casa, o ambiente da casa não está conforme é a característica principal deles, organizado, centrado. Então, eles começam a ficar muito ansiosos e não sabem como lidar com aquela situação. Aí, às vezes, eles ficam extremamente rígidos com aquilo. O que que os pais fleumáticos precisam aprender? Eles precisam aprender essa umidade, como se eles fossem umedecer a terra dela, a sua própria terra, como é a característica dos sanguíneos. Umedecendo essa terra, eles conseguem, então, ter uma flexibilidade maior e conseguem, então, gerir aquela casa de uma forma melhor. E também entendendo o temperamento do seu filho, do seu parceiro, do seu ambiente familiar, isso te ajuda a não entrar nesse nível de estresse que você entra quando as coisas saem fora do lugar, ou quando você perdeu o controle daquela situação, ou quando a casa está bagunçada, ou quando as finanças da casa estão desorganizadas. Você pode, então, tentar trazer mais flexibilidade nesse teu dia a dia, entendendo que os temperamentos das outras pessoas são de outra forma e tentando trazer eles para essa rotina de organização. Vamos supor que você tem um cônjuge de colérico ou sanguíneo. É bem difícil eles terem essa organização e essa disciplina, porque eles expandem, eles estão para fora, eles não estão internos, introspectivos. Então vocês podem aí fazer um equilíbrio dentro de casa, né. O sanguíneo vai lá, brinca, fala, o pai colérico também, ele estimula, ele impulsiona, e o pai ou a mãe melancólico, ele traz para a base, ele puxa aquela criança para a rotina, para a disciplina, para o temperamento ser mais, para a criança se desenvolver mais centrada também. Então há aí um equilíbrio quando existe temperamentos diferentes, existem embates sim, mas a gente pode também conseguir um equilíbrio no ambiente, com pais melancólicos, em parceria com pais do elemento fogo, né. Então a gente tem que sempre conseguir olhar para as características positivas e para as características negativas. A gente melhora as nossas características negativas, trazendo para o melancólico mais flexibilidade, mais umidade para aquela terra, para que ele possa fluir e as coisas comecem a florescer dentro de casa. E também olhar para o ponto positivo, que é essa forma de se estruturar no ambiente, de estar no mundo mais concentrado, mais organizado, com a mente mais, voltada para dentro, consegue internalizar os processos, consegue
gerir um ambiente mais saudável, equilibrado. Então tem esse lado todo positivo do pai melancólico. Então a gente olha para essas características, olha para a característica do teu filho, do teu cônjuge e tenta dessa forma, se observando, se entendendo, melhorar e equilibrar esse ambiente. E também é uma forma da gente não esperar do outro aquilo que o outro não consegue nos dar. Então se você tem um filho aí de temperamento sanguíneo ou colérico, não espere dele tanta rotina e tanta organização. Ajuda ele a entender que essa rotina e essa organização são importantes para a constituição dele para o mundo. Que se ele melhorar isso, ele já vai estar melhorando a forma com que ele vai estar no mundo. E vai se desenvolver a sua personalidade, todos o traço de caráter e tudo que ele pode melhorar através daquela flexibilidade do próprio temperamento dele. Ajude essas crianças a entender que através da conversa, como eles falam muito, como eles expandem muito, a gente também pode acertar as coisas desse jeito. Fazer a reunião de família é muito importante, porque daí eles conseguem colocar para fora o que eles pensam, o que eles sentem, e eles se sentem acolhidos com isso. Então, para os pais melancólicos, essa é a dica de como se comportar. A gente vai fazer mais vídeos sobre isso e como se relacionar com cada tipo de filho. Então, fica comigo, comenta aqui se você se identificou com esse traço mais organizado e mais seco da terra. E me diz se você tem alguma dificuldade de lidar com os seus filhos, se você conseguiu identificar o que o seu filho é, o seu cônjuge é. Temos outros vídeos aqui falando do geral também sobre o temperamento.